Fala galera, que é o Kevin trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez um vídeo aí intermediário, onde a gente vai falar de Render Pass, muita gente com dificuldade de extrair a textura do Face Tracker quando usa o Render Pass, porque realmente é diferente a forma que se faz, e eu vou explicar aqui nesse vídeo como é simples, ok? Então, só para eu trazer vídeo intermediário, que tem bem menos visualização do que os vídeos básicos. Por isso, eu preciso que você deixe o seu like, que você deixe o seu feedback para me incentivar a trazer. Eu sei que é pouca gente, mas se essa pouca gente interagir, já me ajuda demais, gente. Então, comenta aí, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Então, eu tô aqui com um projeto só com a pipeline padrão aqui, né, do Spark de Render Pass, que é quando você clica em Device e ativa aqui a Default Pipeline. Se você não sabe, veja os vídeos aí de Render Pass ou comenta aí se você tiver alguma dúvida sobre isso, tá? E aí, quando eu venho aqui, por exemplo, e crio um Face Tracker, eu tenho a opção aqui de extrair uma textura, só que ele dá um aviso para mim que fala, ó, para continuar criando o seu efeito, remova o Render Pass ou essas capacidades, que é a extração do rosto. Se você quer continuar usando Face Extraction, né, você pode usar o Face Extraction Render Pass Patch. Então, sempre que eu falo para vocês que às vezes a resposta está escrita na tela, ela realmente está, gente. Está aqui a resposta. Para a gente usar, a gente tem que usar o Face Extraction Render Pass Patch. Ok? É só a gente pesquisar isso lá nos patches que a gente vai achar. Mas não é tão simples assim, por isso que eu estou aqui, porque eu vou explicar como que esse patch funciona. Então, como a gente não quer remover o Render Pass, a gente vai remover as capacidades que estão impedindo ele de funcionar. Então, vou clicar aqui e como que a gente faz agora? Aqui no Patch Editor, vou colocar ó, Face Extraction Render Pass, ok? E esse patch aqui, você pode ver que ele é muito parecido com os outros patches de Render Pass. A gente tem aqui o Size, né, que é a resolução que vai sair a nossa renderização. O Sizing Mode, então aqui quando ele está em Screen, é uma porcentagem do tamanho da tela. Então se eu colocar em 1 por 1, ele vai renderizar 100%. Se eu colocar aqui 0,5, ele vai renderizar pela metade. Aí aqui a gente tem a opção de Fixed, que seria um valor em pixel, então posso renderizar em 100 pixels por 100 pixels. A gente tem em câmera, que eu não sei exatamente como funciona, e também o background, que eu acho que é de acordo com o que está entrando aqui no background, né? E aí, vamos deixar em screen, 1 por 1, ok? E a gente tem aqui o background, que seria a imagem que ficaria de fundo, e o que é diferente de fato, né, é o que vem abaixo disso aqui, que é o Camera Texture. Aqui, geralmente, a gente liga o Camera Texture como background do primeiro ali, Render Pass, para deixar ele de fundo, né? Mas você pode ver que ele não chama Camera Texture, porque pode ser qualquer textura aqui. Mas aqui, especificamente, o Camera Texture representa a textura de onde ele vai recortar o nosso Face Texture. Então, eu quero que ele recorte um rosto em qual textura? No Camera Texture. Então, se eu vier aqui, colocar o nosso Camera Texture, a gente está definido que é ele que vai ser recortado e renderizado ali. E aí, aqui tem o Tracked Face, porque a gente vai escolher qual dos Face Tracker que vai ser o escolhido para cortar o rosto. No caso ali eu tenho um Face Tracker 0, eu vou renomear ele, porque tem outro ali no exemplo. Vou colocar aqui, ó, Face Tracker 1, por exemplo, que é o da primeira pessoa, você pode criar vários, por exemplo. Então, quando eu clicar aqui em Tracked Face, ele vai perguntar... Opa, deixa eu ver aqui, olha lá, agora quando eu cliquei ele alterou. Ele vai perguntar qual dos Face Tracker eu quero usar. Então, eu quero usar o 1. E a partir do momento que eu clicar aqui para ver a visualização, vamos ver, ó, deu um restart lá, tá? Porque às vezes ele não carrega, eu dou restart. E ele converteu, ou seja, ele recortou da minha Camera Texture e transformou numa Face Texture. Aí é só a gente ligar aqui numa textura que a gente quiser. Mas uma coisa interessante que dá para a gente fazer com patches de Render Pass, como eles são renderização, né, eles convertem uma escala ali, uma linha de patches para uma textura, ele fica disponível como textura na hora de selecionar no material. Então se eu renomear meu patch aqui para Face Exemplo, e aí eu criar um material, quando eu vier aqui na opção de textura, eu tenho aqui ó, Face Exemplo Texture.
que é exatamente essa textura aqui. Então você não precisa necessariamente ficar ligando ela em tudo. Você pode usá-la direto nos materiais. E aí você vai me perguntar, Kevin, como que eu faço de 2 rostos? Então eu venho aqui, ó, por exemplo, tem esse preview aqui que tem 2 rostos, tá? Esse preview tem lá no meu Gumroad gratuito. Pode ir lá nos preview estático. Vou criar um outro face tracker aqui. Vou colocar para ele traquear a face 2. E aí eu tenho que criar um outro face extraction patch aqui, né? Também com câmera texture. Ou não, já vou explicar para vocês. Só que na hora de escolher aqui o tracker de face, a gente coloca aí, vou colocar o 2, o nome dele. É bom renomear para vocês não ficarem perdidos, ó. Às vezes ele não aparece aqui, você clica e ele muda. Face Tracker 2. E aí sim, a gente vai ter, vou dar um restart, ó. Um Face Text de cada uma daí. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Face Exemplo 2. Quando vier no material, ele vai aparecer aqui para mim, tá? E aí eu falei para vocês que aqui pode ser o Camera Texture ou não. Por quê? Agora que vem o pulo do gato, tá? Você pode recortar um Face Texture de qualquer elemento que você quiser renderizar. Como assim, Kevin? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um new object, que ele tem aqui um face tracker. Deixa eu apagar os meus outros face tracker aqui. Ele tem um face tracker e dentro desse face tracker tem uma bolinha, que é uma esfera que eu peguei em 3D, tá? Aí eu posso usar isso aqui como câmera texture e aí ele vai transformar o rosto com essa bolinha em um face texture. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos ver como é que ele funciona. Então eu vou vir aqui, pegar o meu new object, arrastei ele aqui para o Patch Editor e vamos renderizar ele. Então vou criar um Scene Render Path, certo? Colocar para ele ser renderizado aqui. Tá aqui e coloco como imagem de fundo a câmera texture. Então a gente tem renderizado aí o nossa imagem da câmera e a nossa bolinha que está dentro do new object. E aí eu posso usar isso aqui como câmera texture, ok? E aí, quando eu seleciono aqui o meu face tracker, e veio aqui, ó, olha só, a minha bolinha tá dentro do meu face text. Olha que bizarro isso, ó. Se eu mover ela aqui, viu o que acontece? E aí eu posso criar aqui, por exemplo, ó, eu tenho um face mesh aqui, vou jogar ele aqui para fora para vocês verem. Posso colocar o material dele aqui, o meu face exemplo. E olha ali, eu tenho um face mesh renderizado com o objeto 3D ali dentro, tá? Ó. Tá vendo? Que ele não tá a bolinha ali, ó. Ele tá como se fosse um face texture com a bolinha. Doideira ou não? Fala aí se não é doideira isso aqui. Então, isso pode ser muito útil para vários projetos. Eu tenho certeza que vocês vão usar aí com sabedoria, tá? Um exemplo é, por exemplo, você vai fazer, sei lá, um monte de personagemzinho correndo e aí você quer que todos os personagens tenham aí o rosto do usuário que tá lá com olhos coloridos ou com nariz de palhaço, alguma coisa assim. Você quer que esteja em todos os rostos. Ao invés de você ficar criando um objeto 3D para cada um dos rostos, você faz um só e renderiza ele como face texture e coloca só como textura de cada um desses face mesh. Capite? Entendeu? Este é só um exemplo, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Então é isso, né? Um vídeo mais intermediário. Repito, são os vídeos que menos têm engajamento aqui, mas eu sei que tem muita gente que gosta e muita gente que não comenta. Então, por favor, comenta aí, me ajuda a ter engajamento nesse vídeo, deixa o like, que esse é um sinal que eu devo trazer mais vídeos como esse, 100% teórico, 100% aí mais legais, né? Então, eu gosto mais de fazer esses vídeos, inclusive. Então é isso. Muito obrigado. Se torna membro do canal também, se você quiser ter acesso a mais vídeos como esse. Lá no Clube de Membros tem bastante, tá? Tem bastante arquivo para vocês estudarem também as coisas mais avançadas. É isso então. Eu te espero no próximo vídeo. Ou quem sabe numa próxima live. Ou lá no meu Instagram. Me segue lá no Instagram, @tutoriais do Kevin também. Valeu então? Falou!